Pessoal, bom dia, primeiramente. Obrigado aí pela presença de todos. Eu tenho certeza que hoje está sendo um momento muito desafiador para vocês, perto do que está acontecendo no mundo, perto do que está acontecendo nas regiões. É um setor físico, setores físicos eles estão sendo severamente atacados e massacrados com tudo que está acontecendo. Eu não digo nem questão, não, isso está acontecendo por causa do político X ou político Y. É um momento delicado, não tem assim explicações sobre de quem é a culpa, só de como devemos, quais estratégias devemos usar para que esse momento delicado não faça a morte das nossas empresas. Mas assim, só fazendo uma apresentação antes, até para a gente partir mesmo para o assunto de mídias sociais. Meu nome é Daniel, eu estou no mercado há muitos anos, há quase uma década. Eu venho da área de tecnologia, minha formação é em tecnologia, e isso me ajudou muito em mídias sociais, a gente vai chegar lá. Então, assim, eu fiz técnica em informática, depois fiz engenharia da computação, tentei até fazer ciências da computação, não consegui emendar os dois cursos, fiz engenharia de software, e a vida, aos poucos, ela foi me levando para essa área marqueteira. Então, eu venho da parte técnica mesmo, nunca fui um bom programador, mas parte de servidores, bancos de dados, sistemas, até COBOL, por exemplo, para quem conhece um pouco de tecnologia vai entender o que eu estou falando. E aos poucos eu fui fazendo uma migração gradativa de onde eu saí dessa área totalmente técnica, totalmente salinha de programadores, que tem até uma brincadeira, né? Você tem a porta com dois buracos, e aí no buraco de cima o pessoal te dá comida, no buraco de baixo você devolve os projetos. Fui indo para a área comercial, até que uma época me chamaram para uma empresa, para um grande jornal de São Paulo, para pegar esse conhecimento técnico e estratégico e aplicar em soluções digitais, por causa que eles tinham muito conhecimento no meio jornalístico, eles tinham muito conhecimento no meio da comunicação, porém eles ainda tinham pouco conhecimento, eles ainda batiam em coisas banais, vamos dizer assim, quando se falava de mídias sociais, quando se falava de comunicação social, quando se falava de virais e etc. E aí eu fui para esse jornal, trabalhei fazendo a estratégia dos clientes, então eles tinham um gerente de conta que fazia os fechamentos e eu que montava a estratégia. Quando eu saí, até por coisas da vida, montei uma agência. E aí foi uma agência assim, muito engraçada, por causa que nós chegamos a 19 funcionários, onde eu não, ou pelo menos até 19 funcionários, eu não tinha nenhum publicitário na agência. Mas eu vinha da parte de exatas, o meu sócio, aí sócio, porque essa agência foi vendida, né? Mas o meu sócio, ele vinha como engenheiro civil, e eu tinha matemático, eu tinha físico na equipe, eu tinha muito programador que vinha de ciências da computação. Resumindo, era uma equipe de matemática fazendo marketing digital. No começo o pessoal achou que era loucura, recebi algumas críticas, inclusive de cliente, não, mas o fulano veio aqui e me apresentou a peça e eu não sabia nem o que era peça, porque essa não era a minha área. E aí eu fui sentar com algumas pessoas, fui sentar com alguns publicitários, felizmente uma galera assim super gente fina que escancarou as portas, eles não abriram as portas, eles escancararam as portas, me ensinaram pelo menos o básico da comunicação, e conseguimos ter bons resultados. Então eu até brincava, quando alguém me falava uma coisa assim, eu falava, eu não sei o que é peça, eu não sei nem o que é uma arte no conceito teórico dela. Mas se você der uma campanha para a gente, eu sei que eu consigo fazer essa campanha tracionar, eu sei que eu consigo te dar os resultados. Foi uma experiência bacana, foi uma agência que começou com dois malucos, e conseguimos tracionar, conseguimos crescer ela, desenvolver ela até o momento de dar tchau, deixar ela fazer parte de uma outra estrutura. Hoje ela é absorvida, né? Hoje ela trabalha dentro de uma outra empresa, essa agência, ela faz parte do core dessa outra empresa e saí de São Paulo pelo meu sotaque, né? Eu sou de São Paulo, mas hoje eu moro em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde hoje eu trabalho com a FCJ Triângulo. A FCJ, de uma forma resumida, para a gente entrar no conteúdo, a FCJ é uma empresa de participação, ela é uma holding, Venture Builder. O que significa isso? Ela foca em empresas, startups que já existem,
que desenvolve uma solução para um mercado específico. Por exemplo, uma startup nossa aqui, que é uma startup de saúde. Então, a gente chama até entre nós como o Uber dos médicos, por causa que ela cuida de medicina ocupacional, só que ao invés do teu funcionário ir até a estrutura da empresa de medicina ocupacional, você como empresário, você faz a solicitação pelo aplicativo, você faz a solicitação pela plataforma e o médico vai até o teu estabelecimento fazer os exames, fazer todo aquele processo de saúde ocupacional. Então, o nosso papel como FCJ é pegar a startup e desenvolver principalmente governança na startup para que ela evolua em uma escala de investimentos, que ela saia de uma startup amadora, vamos dizer assim, não é a melhor palavra, mas se vocês entenderem, que ela saia de um modelo amador, que você vai fazendo as coisas conforme demanda, e passe a funcionar em um modelo profissional, onde você tem começo, meio e fim, onde você tem uma rede de networks, onde você tem uma relação com investidores, onde você tem captação de investidores. E hoje eu desenvolvo o papel que eu desenvolvia na agência para vários clientes. Hoje eu desenvolvo esse papel muito parecido, muito próximo para essas startups do portfólio, seja na área da saúde, seja na área do agro, até por causa do Triângulo Mineiro, seja na área de educação e relacionados. E aí, onde nós viemos parar em relação a mídias sociais e pandemia? Hoje, se você for falar do tamanho das mídias no Brasil, só o Facebook, e eu acho que eu ainda vou falar um número abaixo da realidade atual, o Facebook no começo do ano estava com 127, 128 milhões de usuários apenas no Brasil. Então você coloca, mas tem o fake, mas tem aquela conta que eu criei e depois eu não usei mais. Ok, mesmo numa análise, mesmo num arredondamento, você pode colocar aí que nós temos tranquilamente mais de 80 milhões de usuários só no Facebook. No mundo, o Instagram, acredita-se, isso daí é um dado que eles não revelam, então acaba sendo mais uma suposição, mas acredita-se que o Instagram ele já bateu a marca do Facebook, porque no mundo hoje ele tem mais de 1 bilhão de usuários. Então, assim, se no mundo hoje nós temos aí por volta de 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão tem uma conta hoje no Instagram. E um dado até da semana passada, e esse daí é um dado oficial, porque eu vi no LinkedIn até da pessoa que cuida disso, o LinkedIn no Brasil ele já bateu a marca de 43 milhões de usuários. Entendo, e aí até partes disso eu acredito que é um pouco de um motivo triste, por causa que muita gente criou a conta ou reativou a conta por causa das demissões, por causa das más notícias que estão acontecendo no Brasil, mas, por outro lado, são 43 milhões de profissionais que possuem o seu cadastro ativo na rede, que eles querem ver conteúdo, que eles estão querendo se atualizar, que eles querem saber até como se portar. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou num Facebook, por exemplo, já que eu comecei com eles, quando eu vou no Facebook, eu posso hoje falar sobre tudo, eu posso falar sobre política, sobre futebol, e eu posso falar que eu gosto ou não do Corinthians, por exemplo. Mas quando eu vou para o LinkedIn, e entra até num ponto que a gente vai falar bastante, como que eu vou fazer essa minha comunicação no LinkedIn? Eu vou só lá e vou xingar o goleiro do Corinthians, por exemplo? Ou vou elogiar o goleiro do Corinthians? Ou eu vou falar sobre a performance do time ou como esse time poderia se comportar, sim ou não, dentro de um ambiente empresarial? Ou quais lições que eu consigo tirar de um time de futebol para aplicar na minha empresa? Isso daí foi até uma palestra que eu ouvi anos atrás que batia justamente nessa tecla, de que para um time de futebol o técnico acaba sendo a pessoa mais importante do time, enquanto para uma empresa a pessoa de recursos humanos acaba sendo apenas um operacional, quando a pessoa de recursos humanos é o técnico do time empresarial. Uma coisa que está acontecendo muito, e até pegando nessas questões de conteúdo, é que criou-se uma bolha das pessoas falarem apenas da pandemia e das coisas negativas dessa pandemia. Então, assim, hoje você pega uma live, hoje você olha um artigo, hoje você vê um post e o pessoal bate muito na tecla do negativo. Então, empregos, vidas, pessoas passando fome e etc.
Porém, de um outro lado, vem crescendo até num passo bem interessante uma comunicação onde você fala dos benefícios e das diferenciações que esse momento está acontecendo. Então, exemplo, você tinha, isso daí eu até consigo depois puxar as fontes, foi uma pesquisa rapidinho que eu fiz para hoje, mas, por exemplo, você tinha muita gente isolada, vamos dizer assim, apesar de ir para o trabalho, apesar de pegar condução, apesar de conviver na empresa, elas estavam isoladas no seu mundo. Agora, com a pandemia, você precisou se conectar. Então, você começou a se comunicar melhor em relações a co-work, você começou a ligar para aquele teu parente que você não falava mais, você começou a interagir mais no grupo da família, você começou a se comunicar melhor com as pessoas, porque muitos vivem numa situação que eles estão em família dentro de casa, mas você tem uma grande parcela, e principalmente uma parcela nas grandes capitais, que eles estão isolados, que era aquela pessoa que ela vivia num apartamento sozinha, só para trabalhar, e aí ela tinha aquele network dela, ela tinha aquela rede de relacionamento na rua, e agora ela está trancada dentro desse apartamento. Então, qual a importância da mídia social para ela poder não se sentir isolada? Você tem aplicativos de psicólogos, por exemplo, que eles tiveram um boom nesses últimos meses. Essas pessoas elas entenderam que aquele isolamento estava fazendo mal para elas e começaram a procurar outras pessoas, e aí o primeiro caminho acaba caindo nessa parte de psicologia, mas começaram a procurar outras pessoas para entender aquele momento que elas estão passando e dar dicas, soluções, ideias, fazer companhia mesmo. Isso daí tanto numa linha mais nova quanto idosos, vários idosos que moravam em prédios que eram esquecidos pelos outros vizinhos, hoje estão recebendo apoio. Até que onde eu moro, a gente tem uma iniciativa bacana nessa linha de dar apoio para aquele idoso que não pode sair. A nossa vizinha mesmo, acontece um pouco disso. Então, por exemplo, ao invés dela descer até a lixeira para levar o lixo, ela deixa o lixo na porta da casa dela. Ela abre a porta, deixa o lixo do lado de fora e ou algum vizinho ou o pessoal da limpeza, quando passa, pega esse lixo e leva para ela. Fora se ela precisar ir no mercado. Então, você tem essas conexões que a rede social te trouxe. E quando a gente fala dessas conexões, você também tem a questão do excesso de informação, que é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. Exemplo, antes do momento atual, textões, por exemplo, textões do Facebook, eles convertiam muito bem. Porém, hoje ficou tanta informação, que a conversão desses textões não evoluiu tanto quanto o esperado. Por um outro lado, vídeos e podcasts têm crescido de uma forma exponencial, por causa que a pessoa, ela vou até dar o meu caso, eu estou fazendo home office tem quase 2 meses, ou já passou já de 2 meses. Então, eu estou aqui fazendo alguma planilha, ou eu estou fazendo aqui alguma coisa que é muito robotizada, vamos dizer assim, eu coloco um podcast, eu coloco um vídeo que eu sei que não tem gráficos, que eu não preciso olhar a tela, e eu vou ouvindo aqui enquanto eu estou trabalhando. Então, eu consigo produzir o meu trabalho ao mesmo tempo que eu absorvo um conteúdo. E eu sempre deixo um caderno aqui do lado que, dependendo do que for de informação, aí eu pauso o vídeo, eu volto o vídeo, preencho aquilo, aquele tópico, aquele gatilho, aquele insight, e você consegue consumir informação ao mesmo tempo que você está realizando outra atividade. Uma coisa também que tem acontecido, que era uma coisa que eu estava até conversando com um grupo de amigos, que muita gente dentro da empresa, o chefe ficava em cima e aí a pessoa não conseguia consumir outros tipos de conteúdo, no máximo uma música, e agora ela no home office ela consegue. Hoje não sei se é o caso, pode até ser o caso de alguém aqui que enquanto está trabalhando está consumindo esse conteúdo, que se fosse num escritório físico ali naquele fervor do escritório, não conseguiria estar consumindo esse conteúdo. Por que eu estou falando isso? Nós tivemos aí
no começo do caos, e aí foi uma coisa que eu achei muito bacana da Alpha, o pessoal fazer as lives 8 horas da noite. Porque 8 horas da noite era um padrão comum antigamente, então todo mundo tinha isso como verdade absoluta, e começaram as lives nesse mesmo horário. Só que aí, vamos lá, eu tenho, vou até dar o meu caso pessoal, tá? No meu Instagram eu tenho mais ou menos 5 mil pessoas como seguidores. Eu vou fazer uma live às 8 horas da noite. Isso aqui eu vou até levar como reflexão para vocês, tá? Principalmente para quem cuida das redes sociais, tanto pessoais quanto da empresa, tá? Eu vou fazer minha live às 8 horas da noite e vou disputar com o Primo Rico, que leva 100 mil pessoas quando ele faz uma live às 5 horas da manhã. Entendeu? As lives que ele fez de noite, se eu não me engano, era 9, quase 5 para as 9, 15 para as 9, uma coisa assim. Ele estava levando 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, 90 mil pessoas. Se ele abre o Instagram dele e vê o consumidor, né? O consumidor de conteúdo meu e dele, abre ali e vê para quem que ele vai dar prioridade. E foi uma coisa até que eu achei muito bacana da Alfa, foi isso. Ela está fazendo um modelo de live num horário de baixa competição. E isso é bom. Se fosse em um cenário comum, talvez não seria, por causa que a pessoa ia estar no trabalho e ela não conseguiria acompanhar esse conteúdo. Mas hoje você até entra nesse tópico de horários de me comunicar, hoje você se comunicar quando os outros não estão se comunicando é a melhor opção. Ah, mas eu não sei se as pessoas vão assistir ou não, porque todo mundo está acostumado com as 8 horas. Tá, faça um marketing, faça uma divulgação, faça uma pulverização disso. Mostre que você vai fazer. Ah, a minha live vai ser às 1 hora da manhã na quinta-feira. E eu posso ter, assim, posso te garantir, até possivelmente ser um ouvinte da live, que vai ter uma pessoa na quinta-feira, 1 hora da manhã, assistindo a tua live. Tudo depende de como você vai fazer essa comunicação pré. Então, onde você vai se comunicar, como que você vai contar, qual que é o tipo da live, qual que é o tipo do público. Hoje, com as pessoas, tem até uma brincadeira em cima disso, né? Com as pessoas dentro de casa, elas não estão muito ligadas a horários. Então, outro dia mesmo eu estava ouvindo um podcast e o apresentador falando, ele, não, que bacana que hoje é quinta e acho que era terça-feira. E aí alguém falou para ele, ó, desculpa pessoal, eu não sei que dia que é hoje, assim, na minha cabeça era quinta, eu acho que é umas 2 horas, e era mesmo, era 3 e pouquinho, mas estava dentro daquele contexto. E ele falou, ó, eu estou produzindo, eu estou gerando meus conteúdos aqui, eu estou gerando meu trabalho aqui, mas com esse negócio de você ficar em isolamento, você não entende muito que dia da semana que é, que horário que é. Isso é uma coisa negativa por um lado, mas se você entender esse cenário, entender que tem muita gente nesse cenário, você consegue aproveitar isso de uma boa forma. Então, faça sim uma live às 14h35. Faça sim uma live às 2 horas da manhã. Faça sim uma live às 6 horas, 6h42, entendeu? Crie horários e se comunique. Porque, mas eu estou entrando na internet e eu estou vendo muita comunicação. Ok, mas e o teu público? O teu público ele vai se alimentar da tua comunicação, do teu conteúdo, do teu conhecimento, do que você sabe fazer, ou ele vai se alimentar do conteúdo, do conhecimento do teu concorrente? Então, coloque sempre isso na balança e entenda assim, beleza, tem muita gente falando, mas se eu tenho acesso ao megafone, por que eu não uso ele também? E aí a gente vem para um outro ponto, que aí seria até um fechamento do ciclo das mídias sociais. Entenda que tudo é um terreno alugado. Então, quando você produz conteúdo para o YouTube, você está alugando o terreno do YouTube, que amanhã ele pode estar mais favorável ou menos favorável, que é justamente as brigas com os algoritmos. Então, amanhã ele pode estar mais ou menos favorável. Então, entenda que você precisa sim produzir conteúdo naquele terreno alugado, mas ao mesmo tempo você precisa reter aquelas pessoas para um terreno próprio.
Esse terreno próprio pode ser uma lista de transmissão do WhatsApp, por exemplo. Esse terreno próprio pode ser uma lista de e-mail marketing. Esse terreno próprio pode ser uma lista de subtract, por exemplo. Então, entenda, assim, eu preciso fazer comunicação, não arriscaria de forma alguma, até por experiência, por já ter quebrado a cara nisso, não arriscaria de forma alguma criar, eu posso dizer, criar minha base num terreno novo. Então, não vou aparecer mais no LinkedIn, não vou mais aparecer no Instagram, não vou mais aparecer no Facebook. Se você quiser ver meu conteúdo, você vai ser obrigado a assinar minha newsletter. Pior opção do mundo, pior opção. Já fiz isso para uma campanha, foi o maior tiro no pé que nós poderíamos tomar. Então, do outro lado, eu vou numa outra linha, eu vou de um outro lado e eu crio esse conteúdo nesses terrenos alugados. Então, eu crio sim meu conteúdo no Facebook, eu crio sim meu conteúdo no Instagram, eu crio sim no LinkedIn, só que eu também crio uma estratégia de gatilhos para que a pessoa saia dali e ela entre para uma outra rede. Hoje o pessoal está usando muito, e às vezes até de uma forma um pouco desorganizada, mas ok, antes feito do que perfeito. Então, assim, cria-se uma estratégia para usar o WhatsApp e traga essas pessoas para o WhatsApp. Então, você gostou desse conteúdo? Você quer receber esse conteúdo de uma forma diferenciada? Clica nesse link aqui, que todos os dias, às 9 horas da manhã ou às 9h26, eu vou te mandar um vídeo, eu vou te mandar um conteúdo explicando como eu consigo... Se a gente for falar do meio de gráficas, né? Todos os dias, às 9h26, eu vou te mostrar um conteúdo de como você consegue pulverizar a tua informação, você consegue pulverizar a sua empresa através das mídias sociais, por exemplo. E aí você traz essas pessoas para o WhatsApp. Um modelo também que cresceu muito, e aí foi até um dado que quando eu vi me assustou assim, positivamente, foi a questão do uso do Telegram, que era uma coisa que antes da pandemia poucos falavam, poucos usavam, e hoje, principalmente para conversões de curso, você tem muito, clica aqui nessa página, beleza, eu estou aqui, preenchi o formulário, você quer acompanhar o nosso curso? Entre no nosso grupo do Telegram. E eu acompanho alguns grupos e tem grupo com 50 mil pessoas. Então, 50 mil pessoas que foram impactadas naquele conteúdo, que era até um terreno alugado, por causa que o começo desse conteúdo foi numa rede social, hoje estão num grupo privado, vamos dizer assim, do Telegram, e agora ele não precisa, para ele se comunicar com essas 50 mil pessoas, ele não precisa mais hoje gastar dinheiro de ads, por exemplo. Quando ele manda uma comunicação no Telegram, todo mundo tem acesso àquela comunicação. Então, assim, produza conteúdo sim, produza conteúdo em terreno alugado sim, estabeleça bem o teu terreno, se a gente for fazer um resumão de tudo, né? Estabeleça bem o teu terreno, não brigue com o algoritmo, em hipótese alguma. Então, assim, entenda como ele trabalha, entenda como ele funciona e trabalha junto com ele, não contra ele, nunca opere contra a tendência, acaba, assim, trabalhe junto com a tendência. E tudo aquilo que você produzir no terreno alugado, de alguma forma, tente trazer pessoas para o seu terreno próprio. Tente trazer as pessoas para lugares que você não precise pagar para ter acesso a elas caso tudo mude. Se amanhã eu tenho um baita canal no YouTube com 1 milhão de seguidores, se amanhã o YouTube falar que eu tenho que pagar para ter aquele canal, como que fica? Então, assim, quais ações que eu tenho, qual que é o meu plano de contingência para se a situação daquele player mudar, eu continuar tendo o meu engajamento, eu continuar tendo minha vida. Então, de não falar besteira, eu vou falar em porcentagem. Do começo do ano para cá, o brasileiro aumentou o tempo dele na internet mais de 20%. Então, assim, se ele ficava, exemplo, tá? Se ele ficava 10 horas na internet por dia, principalmente em redes sociais, entendendo que 80% desse tempo a pessoa está relacionada no social de alguma forma, hoje ele está ficando 12 horas na internet. O que você consegue oferecer, o que você consegue propor para essa pessoa que está ficando 2 horas a mais
consumindo conteúdo. Que conteúdo de qualidade, que conteúdo de engajamento que você planeja entregar para essa pessoa que está 20% a mais do tempo dela na internet. Então, basicamente isso. Mandem perguntas, ideias, sugestões, um pouco da vivência de vocês, principalmente, o que vocês estão passando, o que vocês não estão passando, soluções que estão sendo aplicadas numa alfa que pode ser aplicada na outra. Casimiro, bola com você. Maravilha, Daniel. Obrigado pelas reflexões, ótimas reflexões, parabéns. Eu fiz, enquanto você estava explanando, eu estava fazendo várias anotações aqui. E tudo que você falou, cara, realmente faz muito. Essa última informação que você passou agora sobre o tempo de participação, cara, isso faz total sentido, porque, principalmente para quem tem a possibilidade de trabalhar home office, como nós, cara, a gente, basicamente, hoje é mais tempo do dia na frente do computador do que fazendo qualquer seja outra atividade, né? Então, faz muito sentido isso. A questão dos horários diferenciados é absolutamente importantíssimo. Você saber utilizar esses horários alternativos como diferencial, né? Porque hoje eu entendo como concorrência, pode ser todo mundo hoje que quer fazer uma live acaba sendo concorrente seu, né? Então, você se diferenciar, utilizar no horário profissional é muito interessante mesmo, cara. Muito, muito boa essa reflexão. Deixa eu já aproveitar aqui e trazer um comentário aqui do Rodrigo Abreu, né? E aproveitar para te agradecer já aí pela participação, por topar o desafio. Ele fala, valeu, Daniel, obrigado pela parceria e amizade. Trouxe ótimas reflexões. Acreditamos que a comunicação, como você mencionou, né, será mais do que nunca um dos pontos de diferenciação na retomada, principalmente para os clientes os clientes voltem a confiar e, de certa forma, se sentirem seguros em estar no seu ambiente, loja, restaurante, etc. Gratidão. Obrigado. Então, acho que é muito isso o sentimento. Eu estou provocando o pessoal nas mídias sociais aqui, como você mencionou também, a colocarem aqui as práticas, o que tem feito. Uma coisa que a gente conversou bastante antes, né, da realização do live hoje é a exploração do LinkedIn, né, como canal hoje em dia para geração de negócios, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso também, enquanto eu já estou alinhando com o Mike aqui, seria ótimo. De uma forma resumida, o LinkedIn ele virou como posso falar, a rede social do currículo. Então, é uma rede social que ela preza pelo teu currículo. Então, por exemplo, tá? Até um exemplo prático. Quando você me acha no Facebook e você clica no meu nome, você vê um breve resumo sobre mim e você vê os meus posts. Quando você encontra uma pessoa no LinkedIn e você clica no nome, você não vê as postagens da pessoa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você vê o currículo da pessoa. Então, ela é uma rede social que, sim, ela roda muito numa questão de quem você é, mas, ao mesmo tempo, ela é uma rede que ela preza as conexões empresariais. Então, como posso dizer... Você até pode não ter muito engajamento quando você faz um post no LinkedIn, mas você tem uma alta taxa de retorno. Lógico, existem alguns gatilhos, existem algumas técnicas, não é uma comunicação de forma bagunçada, mas você tem uma alta taxa de retorno quando você se comunica um a um. Então, eu preciso falar... já que a gente falou do Rodrigo, até usando o exemplo, tá? Hoje a gente tem uma amizade pessoal, mas até onde eu lembro, e aí se eu falar besteira ele me corrige, nós nos conhecemos através do LinkedIn, justamente em relação a postagens. Ele postava algumas coisas que eu gostava, eu postava algumas coisas que ele gostava, viramos conexão. Em cima disso, dessa conexão, nós fomos para o inbox, e no inbox nasceu amizade, do inbox nasceu negócios. Então, hoje eu acredito muito, e aí até falando um pouco de social selling, que o LinkedIn ele roda muito nesse contexto, daquele teu currículo, daquelas tuas postagens, elas serem uma mera vitrine, e o negócio mesmo, o poder da rede, ele está no 1 a 1. O poder da rede está no inbox, não no feed.
Então, no feed, você até expressa suas opiniões. Mas se você quiser fazer negócio, se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser tracionar aquela tua visão que você tem no LinkedIn, sem pensar duas vezes, o canal é o inbox mesmo. E não tenha vergonha. Uma vez eu conheci um cara que ele organiza algumas palestras com grandes referências, assim, com grandes nomes, grandes personalidades, e eu conheci ele até num co-work, e conversando, assim, já tinha terminado o expediente, já estava cada um indo para o seu canto, e ele falando assim, não, porque eu gosto de conectar pessoas, eu gosto de conhecer gente, e essas pessoas diferenciadas que eu conheço, eu chamo para os meus eventos. E aí eu falei para ele, tá, mas como que você faz isso? Ele, eu chego no LinkedIn e eu mando uma mensagem para a pessoa, tudo bem, gostei do teu perfil, gostei do teu portfólio e tal. Ao invés de eu pedir o telefone da pessoa, isso tem 3 anos essa conversa, ao invés de eu pedir o telefone da pessoa que eu acho que a pessoa vai ter alguma restrição, eu falo para ela, me passa seu WhatsApp. E normalmente a pessoa passa o WhatsApp. Só que o WhatsApp é o número de telefone. Então, a partir do momento que você tem o WhatsApp da pessoa, se for uma coisa mais séria, vamos dizer assim, de comunicação, você vai na agenda, liga para a pessoa e consegue falar com a pessoa. Claro, exatamente. Faz todo sentido. É o que você disse também de tirar do terreno alugado e, de certa forma, trazer para o seu terreno. É o call to action, né? Sim. Que a gente fala, né? Muito bom. O Mike tá me chamando aqui, falando, aqui tem bastante interação. Então, passando a bola para ele agora, vamos deixar ele participar também. Boa, Mike. Contigo agora, meu amigo. Boa, Fê, valeu. Fala, Daniel. Cara, muito legal, reflexões muito legais, números muito bons, insights, assim, muito bacanas quando você fala a parte de engajamento e de número de usuários também. Eu me surpreendi com o número de usuários que você falou. E aí tem, assim, cara, tem um monte de pergunta, tá? Nos nossos canais aqui, eu separei algumas para você. Todo mundo, Daniel, que legal, obrigado, manhã bacana, um monte de likes e tudo mais. Tem uma pergunta muito pontual aqui também do Pedro. Ele falou assim, Daniel, você falou muito de podcasts. Quais que você ouve e quais que você indica? Assumo que eu virei um usuário de podcast recente, tá? Não era um negócio que era minha praia. E aí foi até uma questão de transformação, por causa que no escritório, até em cima do... E na época eu não estava nem na FCJ, eu estava em outra empresa, mas no escritório eu não conseguia dar aquela concentração mínima que um podcast requer. Então, no meu caso, era muito mais viável eu colocar uma música, que se eu entender ou não, tudo bem, do que um podcast que não adianta. Assim, se eu estou dedicando meu tempo àquilo, pelo menos 10% daquela informação eu vou querer reter. Eu não quero um grupo de pessoas só falando na minha orelha à toa. E foi uma transformação, assim, para mim, o uso do podcast pós-pandemia. Por causa que aí, sim, em casa você está trabalhando. Então, aí até falando uns nomes, eu gosto muito do conteúdo do pessoal do ResumiCast, por causa que nessa corrida... Não sei se vocês estão passando por isso, mas eu fiz até uma pesquisa esses dias no Facebook e pelo menos o pessoal que respondeu, a maioria tá trabalhando muito mais além da conta. Então, eu não lembro de ter trabalhado tanto quanto eu estou trabalhando agora nesse momento de isolamento. E como para todo mundo o dia só tem 24 horas, não tinha muito o que fazer. E aí aquela história, eu termino as coisas do trabalho, principalmente porque eu tive uma mudança de empresa dentro do epicentro da pandemia, ou eu lia livros. Então, o ResumiCast é uma coisa que eu estou gostando muito. Então, eu estou fazendo alguma coisa que eu não preciso dar atenção exclusiva para o computador. Eu vou aqui fazendo e vou lendo um livro. Quem mais? Eu posso falar alguns de mercado financeiro, que é uma coisa que eu venho estudando bastante esse ano. Até gosto mesmo, é um mercado que eu sempre gostei, só que eu nunca tive tempo para estudar sobre ele. Então, eu aproveitei esses dias também. Então, eu ouço muito o StockPix da XP, o próprio Gamecast. São focos e públicos próximos, mas diferentes. Então, é bacana que cada um tem uma opção bacana, uma opção diferenciada. Tem o ResumiCast.
pensar mais quem. Não gosto de todos os conteúdos, porque eu acredito que muita coisa elas, no caso, elas enviesam, mas assim, tem muito conteúdo bom no Mamilos. Então, tem algumas coisas que elas puxam totalmente para um lado político, mas tem muita reflexão que é bacana. E eu sou de uma linha mais libertária. Não anarquista, mas de uma linha mais libertária. Então, eu gosto de ouvir os dois lados da moeda. Eu gosto de ouvir um petista falando e eu gosto de ouvir um bolsonarista falando. Então, assim, a questão do Mamilos eu acho bacana, tirando quando veste totalmente uma camisa. Aí é uma coisa que eu acho que já perde um pouco o foco. No YouTube também bastante conteúdo, principalmente aqueles que não têm gráficos, que assim, uma live falando de mercado financeiro, uma live do Rodrigo Cohen, por exemplo, que é um analista. Então, várias vezes, principalmente no comecinho da pandemia, que era quando eu estava fazendo umas transaçõezinhas no home broker, eu ligava a live dele. E aí foi bem na mudança de empresa, então eu ligava e ia ouvindo ele aqui, explicando como funcionava os indicadores, como funcionava a price action, como funcionava o mercado financeiro, e aí eu ia ouvindo ele, ia trabalhando e deixava um caderno do lado. Então ele falava alguma coisa que eu achava que era diferente, eu pausava ali o vídeo, anotava, fazia um rascunho daquilo, soltava o vídeo e continuava o trabalho. Então, depois a gente até pode fazer uma listinha de podcasts, mas no meu caso foi uma área que eu queria aprender. Então eu falei assim, o que a gente tem de conteúdo bom sobre o mercado financeiro no Spotify? E aí foi para onde eu direcionei a linha de podcasts. Ótimo, excelente. Eu particularmente gosto muito também do Mamilos, tenho a mesma opinião que você, eu gosto bastante. E na segunda passada, o Gustavo Carriconde passou por aqui, do Resumo Cast. Legal. Então ele também passou por aqui na segunda passada. Tem uma outra pergunta também da Márcia, perguntando assim, Daniel, o que você acha que o Instagram vai acabar com o Facebook? Tem muita gente que pensa isso. Boa pergunta. Não sei, eu não vou por essa linha de acabar. Primeiro que o ser humano ele é igual em qualquer um dos pontos. Então, assim, o mesmo João que está no Facebook é o João que está no Instagram, é o João que está no LinkedIn, é o João que está no TikTok, por exemplo. Então, um acabar com o outro, eu não acredito. Eu vejo muito a linha de se complementar, mas ela também vai muito por uma questão de educação do usuário. Exemplo, Daniel, eu sempre usei muito, até mesmo que minha conta é bem antiga, de 2007, 2009, por aí, eu sempre usei muito Facebook. E aí, até por questões profissionais, quando eu quis migrar um pouco para essa questão do Instagram, eu tive que me educar. Então, por exemplo, eu pegava vídeo, eu pegava foto e eu subia no Facebook, eu não subia no Instagram. E aí eu fui me educando não, se é uma foto, se é um vídeo, eu vou subir no Instagram, porque eu subindo no Instagram, ela vai refletir no Facebook. Mas que uma rede acabe com a outra, eu não acredito. Pode ser, só que eu vou ser bem sincero, vai demorar muitos anos, para essas redes elas mesclarem. Mas mesmo essa mesclagem, eu não sei se eles executariam um plano desses, porque seria uma cópia muito descarada do WeChat, por exemplo. E aí eu não vejo o pessoal do Facebook, principalmente o board do Facebook, fazendo uma ferramenta, gerando uma ferramenta igual o WeChat. Você tem muitas coisas que estão evoluindo. Por exemplo, hoje você consegue cadastrar o seu cartão tanto no Facebook quanto no Instagram, e você, do outro lado, você consegue abrir uma campanha de doação, por exemplo. Então, assim, doe aqui para ajudar as vítimas de Brumadinho, por exemplo. E aí eu vou lá, tudo através do Facebook ou através do Instagram, eu faço aquela doação, eu compro aquele produto, eu transfiro aquele dinheiro, que é uma função que eles vão lançar em breve. Então, eu tenho essas questões de... Eu tenho uma integração ao mesmo tempo que eu não tenho uma junção, entendeu? Ótimo. Eu acho, se me permite a contribuição, Mike, rapidinho, o Insta hoje ele já é by Facebook, né? Então... Sim. As empresas já são unificadas, né, consolidadas ali, né? E tem essa questão, acredito que a pergunta, agora até denunciando um pouquinho a idade, né, talvez na mesma linha do que aconteceu alguns aninhos atrás, não muito tempo não, tá, pessoal? Alguns aninhos atrás, da sucessão, até por similaridade das plataformas, de Orkut para Facebook, sabe? Quando as funcionalidades eram praticamente as mesmas, e aí uma questão
de gosto também, né? Pô, o pessoal foi tudo que migrando de uma plataforma para outra, mas também cenários diferentes, a tecnologia, a internet também era muito diferente do que era hoje. A gente evoluiu muito nisso, então acho que hoje está mais na linha de complementar do que mesmo que de substituir, né? Como você mencionou. Acho que é muito isso. Mas tem uma coisa que ninguém fala, e aí vou até expor uma coisa que aconteceu, que é como o Facebook cresceu. Depois dei uma pesquisada, não cheguei a fazer o curso dele, apesar de conhecer ele e achar ele um cara fantástico, o André Diamond. Ele tem um curso que se chama Sex Canvas. E aí no Sex Canvas, basicamente, ele bate assim, positivamente, né? Ele explana o marketing em cima dos 7 pecados capitais, vamos dizer assim, ira, gula e etc. O Facebook lá atrás, se você pega a história do Facebook e você tem até acesso a algumas pessoas da diretoria entendendo esse contexto, ele foi muito disso. Porque o que era o Facebook? Ele era uma rede social de Harvard. Ah, mas eu sou de Stanford. Essa hora ainda não pode palavrão, né? Mas vocês já entenderam o que eu pensei. Beleza. Não, se você não é de Harvard, você não entra. Então, todo mundo... a rede começou a crescer, os campos começaram a se conectar, e etc. E as pessoas queriam ter acesso naquela rede, mas a pessoa ela só tinha acesso àquela rede se o e-mail dela fosse @Harvard. Na sequência, eles abriram para @Stanford. E aí, Yale, Wharton, outras universidades, a galera queria entrar naquela rede social e não podia. E foi criando aquela onda de desejo. Então, assim, o cara ele não queria estar no Facebook só para estar no Facebook, só para ser uma rede social. Ele queria estar no Facebook para poder ligar para o amigo da outra faculdade, principalmente nas rixas universitárias, para poder ligar para o amigo da outra faculdade e falar, eu estou no Facebook, sua universidade não é nem qualificada para estar na mesma rede social que eu. E aí eles foram fazendo essa expansão em cima desse desejo. E aí eles foram expandindo de universidade em universidade até que eles abriram. Pronto, agora todo mundo pode ter. E aí, não adianta, foi a questão da migração também, né? As pessoas começaram a ver, então, tipo assim, no começo, Daniel, eu até entrei atrasado no Facebook, porque eu via, na época eu ainda estava no Orkut, e eu via vários amigos no Facebook. E eu, que porcaria que é essa? Como funciona? Como não funciona? O que tem? O que não tem? Ah, mas eu já tenho aqui no Orkut, mas tipo, eu já tenho. E essas pessoas que estavam na rede me vendiam esse privilégio da comunidade fechada. Então, olha, chegou agora no Brasil e aí agora eles só estão liberando tantos acessos e agora só pessoas X, Y e Z podem ter acesso a isso. E aí era como você entrar no Facebook, era como você comprar um carro exclusivo, uma bolsa exclusiva, um sapato exclusivo. E eles foram ganhando mercado em cima disso. Tem outras redes que também usaram essa estratégia. Mas hoje o que a gente poderia chamar de uma estratégia diferenciada foi um hackzinho, foi uma prática muito bacana que eles usaram lá atrás. E deu certo, deu certo. E desde o começo, você falou do Buy Facebook, desde o começo do ano, se eu não me engano, desde a virada do ano, eles mudaram toda a comunicação. Então, hoje, o WhatsApp, você abriu lá, o WhatsApp, by Facebook, Instagram, by Facebook. Eles estão forçando muito mais a comunicação para justamente mostrar que é tudo nosso. Então, ó, tudo que você está mexendo, você tem um braço do Facebook aqui. Excelente, Dani. Antes de passar para o Fernando só ver pelo YouTube que a gente perguntas, lembro também que tinha o MySpace na época, né? Que era muito forte e tinha muita concorrência com o Orkut, como o Fernando citou no começo. Sim. Só uma outra perguntinha do Carlos, para fechar a parte de mídias sociais gerais aqui que eu separei. Ele perguntou a você, Daniel, qual mídia social é melhor para engajamento de venda de produtos? Isso é uma boa pergunta. Vai depender, e aí o que eu estou falando é com base em conhecimento de agência, assim, é com base de bastidores, ações, planos e etc. Não existe, assim, sério mesmo, assim, de coração, não existe a mídia ideal, tá? Existe a mídia que teu público está. Então, por exemplo, se o teu público é gamer,
não adianta você fazer, ou até adianta, só que você vai pegar um público menor, ou melhor, depende da estratégia, né? Vamos lá. Se o seu público é gamer, uma ação num streaming, ela vai ser muito mais engajada do que uma ação no Orkut, por exemplo. Do outro lado, as pessoas que vão te seguir, as pessoas que vão te acompanhar, as pessoas que vão estar com você no Orkut, você vai ter um resultado, possivelmente você vai ter um resultado muito maior do que aquelas que estavam no streaming. Porque no streaming todo mundo está, então você, como posso dizer, você pegou, se a gente fosse falar de um mercado físico, né? Você pegou um monte de panfleto, jogou, você tem uma loja na 25 de março, você pegou um monte de panfleto da sua loja, jogou para cima. Todo mundo que está ali na 25 de março está propenso a fazer compras em uma das lojas da 25 de março. Porém, nem todo mundo que pegou aquele teu panfleto, como várias pessoas jogaram aquele panfleto ao mesmo tempo, não é certeza que aquilo vai virar para a tua loja ou não. Se você vai para uma outra rua, até uma rua paralela, e você faz a mesma ação, é muito mais provável que aquela pessoa converta em um acesso, em um cliente, em um visitante, em uma recomendação para a tua loja. O que eu não gosto é quando você mistura os pontos, por exemplo. Você entrar no... Bom, até um caso real desses dias. Você entrar no LinkedIn e falar de um assunto, de um ponto que ele está muito relacionado ao Facebook, por exemplo. Hoje, você no Facebook, você falar de política, ele é muito mais bem aceito do que você ir para o LinkedIn e falar de política. Ou você pegar um vídeo, uma foto muito estilizada, muito trabalhada e postar ela no LinkedIn. Ou uma coisa que está acontecendo, e eu particularmente não gosto, mas precisa-se de mais anos, ou de mais meses, ou de mais informação para poder concretizar uma informação, é, por exemplo, o TikTok. O TikTok, ele começou agora, ele era uma plataforma antiga, ele era o Musical.ly, e aí ele virou TikTok, e o TikTok é que nem o sertanejo. Uns anos atrás, uma agência, até uma agência de um amigo, fez uma pesquisa. E, resumindo assim, os pontos da pesquisa, a música sertaneja ou a balada sertaneja, ela era um momento de distração. Então, eu quero desligar, baita dia cansativo no trabalho, chefe na orelha, cliente enchendo o saco, boleto chegando, eu quero desligar, eu vou para uma balada sertaneja e eu desligo. E aí eu danço, eu beijo, eu bebo, eu faço o que for e eu desligo. O TikTok, hoje, ele é exatamente essa rede. Então, você está de saco cheio do que está rolando na tua vida, seja pandemia, seja trabalho, seja chefe, seja boleto, seja o que for, você abre o TikTok, vê um monte de besteira e desliga a mente olhando aquele monte de besteira. Dá risada, chora, compartilha, curte, etc., mas você desliga. Aí a pessoa, ela pega um conteúdo sério e ela transfere esse conteúdo sério de forma séria para o TikTok. Eu conheço 2, 3 agências ou 3 influenciadores da agência que estão fazendo isso, que quando bate no meu celular eu faço assim, ó, próximo, 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 porque eu não estou naquele momento do TikTok querendo ver conteúdo sério. Se eu quisesse ver conteúdo sério daquela pessoa, gosto do cara como profissional, ou no caso são 2 homens e uma mulher, né? Gosto deles como profissional, mas eu não estou ali para isso, não estou afim disso. Do outro lado, tem uma menina que eu esqueci o nome agora, nossa, pior que fugiu o nome dela, que ela fala sobre mercado financeiro no TikTok, só que, por exemplo, ela tem um óculos que eu acredito que é falso, não sei, é um chutômetro, ela tem um óculos falso da Gucci, que ela colocou 2 cifrões nas lentes, com fita mesmo, ela pegou fita branca e colocou 2 cifrões, e ela fala de mercado financeiro, ela fala de ações, ela fala de comportamento financeiro de uma forma extremamente divertida. Coisinha rápida também, uns 30 segundos ou menos que o TikTok permite, só que ela joga muito de uma forma descontraída. Então, outro dia mesmo, eu até salvei, mandei para um grupo de amigos, tipos de trade. Você tem o scalper, você tem não sei o que, você tem não sei o que lá, e você tem esse aqui que arranca os cabelos, que é o meu caso. Então, ela passa de uma forma do jeito descontraído que o TikTok deve ser. Então, assim, você sempre precisa analisar o público que vai estar naquela rede, o momento que esse público está. Isso eu acho
é uma das principais coisas. Então, assim, qual que é o momento que a pessoa está quando ela abre o Instagram? Qual que é o momento que a pessoa está quando ela abre o Facebook? Qual que é o momento que ela está quando ela abre o TikTok? E aí você criar um conteúdo para aquele momento. Então, se a gente for falar de gráficas, por que não fazer umas sátiras no TikTok com erro de impressão, com erro do estagiário, coitado do estagiário, mas com erro do estagiário, com alguma situação engraçada que aconteceu dentro da gráfica, ou com atividades do cotidiano que pode se refletir dentro de uma gráfica, entendeu? Então, porque a pessoa que está lá hoje, ela está para relaxar. Então, entregue um conteúdo que ajude ela a relaxar, ao mesmo tempo que você vende o seu peixe, afinal, todo mundo tem conta para pagar, entendeu? E isso se replica em qualquer rede, assim, sem dúvida. Maravilha, Daniel. Vamos lá, uma última aqui antes da gente entrar já nos recados finais, aí, os lembretes. Nayara manda uma para você aqui agora, em cima disso mesmo, até pegando um gancho, viu, Dani, sobre isso. Temos dados de mercado sobre conversão de vendas em redes sociais? Boa pergunta, precisaríamos dar uma pesquisada. A conversão, falando geral, tá? De rede social, eu posso pesquisar, te passo, e aí se você conseguir distribuir para a rede, é bacana. Mas, assim, conversão, ela sempre deve estar, porque infelizmente não é assim com todos, mas ela sempre deve estar entre 2% e 4% como aceitável. Acima de 4% você está perfeito, está no caminho ideal. Abaixo de 2% você precisa melhorar. Então, assim, abaixo de 2% é uma luz vermelha gigante na sua cabeça que ela tem que estar acesa. Se ela estiver entre 2 e 4, você está num padrãozão de mercado. Sobre redes sociais, depende. Porque, por exemplo, estou até pensando aqui no caso de um amigo que a gente conversou ontem. Ele tem uma loja que ele só vende pelo Instagram. Então, para ele tem que ser... Então, assim, para lojas diretas é uma informação mais fácil. Para social, precisaria levantar para não falar besteira. Mas eu acredito que se você tiver entre 2 e 4%, tá ok. Hoje, 14 horas, nós temos mais uma live, mas dessa vez é uma mesa redonda especial sobre franchise. Então, teremos grandes franqueadores aí, falando, contextualizando sobre estratégias agora de reação, de vendas no mercado. Eu posso pegar um gancho que você falou de franquias, de franchise? Claro, por favor. Apesar de uma conta de uma unidade, que era uma unidade que, a princípio, ela nem existia, de uma rede de franquias de um mercado X, vamos dizer assim. E era um mercado que eu conhecia a base daquele mercado, conhecia as questões de rede, mas, assim, o ponto a ponto, a linha ali, a ponta da lança eu não conhecia. Então, assim, entendo, tal, sei mais ou menos o que é, mas isso não é o meu mercado, então deixa eu olhar aqui a rede. E conforme eu fui entrando nas outras franqueadas, porque no caso essa daí ela ia existir, eles estavam abrindo ainda estava naquela parte de documentação, copy, etc. Assim, dava medo. Mesmo unidades, que eu até perguntei para a franqueadora, né? Eu falei, eu sou a agência aqui que vai cuidar dessa conta, tal. Qual que é a unidade que está despontando? Não, é unidade tal. A franqueadora, ela mandava unidades no sul, que depois eu até descobri que era o mesmo dono, que tinha uma comunicação assim, planinho bacana assim, pro operacional, e começamos a fazer o serviço. Em um mês. E uma coisa muito interessante que aconteceu também. A rede era nivelada por baixo. Só tinha esse cara que despontava. Quando nós começamos a fazer a comunicação, e aí até uma coisa que eu fiz de propósito, a gente seguiu todas as outras franquias. Então, você entrava naquela rede, você entrava naquele Instagram, eu só seguia as franquias. Eu não seguia pessoas, eu só seguia as outras franquias. Então, parou de colocar o vídeo todo torto. Claro. O outro que não colocava nada, que tinha meses que não fazia uma comunicação, isso falando só de Instagram, né?
que não fazia nada no Instagram, começou a fazer. Alguns materiais que nós começamos a fazer para a rede, o pessoal de outras unidades começou a pegar e a replicar aquele material. E aí foi até uma coisa que eu achei bacana, apesar do mínimo de honestidade que eu achei bacana, quando eles compartilhavam, eles explicavam que era a unidade X nossa. E aí, aquele padrão de qualidade que você só tinha um cara despontando, todo mundo começou a trabalhar os esforços para chegar nesse cara. Você nivela por cima, né? Exato, exato. Qual que é o ponto disso? Todo mundo entrou naquela questão de ego. Então, assim, eu tenho plena ciência que foi uma questão de ego de todo mundo melhorar o nível, mas a partir do momento que uma franquia está em São Paulo, outra franquia está em São Bernardo, outra franquia está no Rio de Janeiro, outra franquia está em Minas Gerais, todo mundo saiu ganhando para cuidar dessa questão de conteúdo. Quando eu olhava assim, eu falava, pô, todo mundo cresceu. Então, foi uma coisa bem bacana assim, para o desenvolvimento da rede. Então, sobre franquia, o que eu posso dizer assim, independente de franqueadora, independente de outros franqueados, faça o teu conteúdo o melhor possível, nem que seja apenas em um canal, mas faça aquele teu melhor naquele canal, que com certeza você vai elevar a barra de todo mundo. O teu caso no interior do Piauí, ele pode virar um case para a rede toda. E aproveito também já para agradecer a disponibilidade, você ter topado o desafio aí. Obrigado mesmo, obrigado. de coração, viu, Dani?